Boa noite, governador. É um prazer estar aqui. Governador, eu queria pegar essa mesma linha falando sobre o agro, mas trazer para pedir uma análise do senhor sobre a transformação que o agro passou nas últimas décadas. A gente fala muito que o presidente Lula governa em 2025 sem entender que o Brasil de 2025 é muito diferente do Brasil de 2005, na primeira passagem dele no governo. E uma das grandes diferenças é justamente a transformação do agro. Eu costumo dizer que se um dia o agro brasileiro já teve uma identificação cultural, digamos assim, com o Chico Bento, hoje é a Ana Castela, que é o símbolo. O que é que o PT e o presidente Lula não entenderam sobre a transformação do agro e a transformação do Brasil nessas décadas? Na verdade, mano, eu vejo que talvez está faltando uma leitura mais clara da realidade, não só do PT, mas de muitos setores da política brasileira. Claro que hoje o PT culpa a presidência da República através do presidente Lula, mas eu vejo que muitos dos políticos hoje, eles estão surfando em ondas ou indo na onda, né, mas sem compreender com profundidade o seu papel e os caminhos que a sociedade brasileira está buscando. As urnas deram um recado claro nos últimos anos, eles foram mal interpretados, as pessoas ainda acham que pode controlar, aquela figura do formador de opinião acabou. Hoje o cidadão, através das mídias sociais, das novas formas de se comunicar e se conectar, ele consegue formar as suas próprias opiniões. Existe muita coisa circulando e o agronegócio não é diferente. O empreendedor mudou. Nós temos hoje muita tecnologia entrando, as pessoas estão muito mais atentas. Acabou aquela figura do colono. Hoje existem empresários rurais. Não importa se ele seja pequeno, médio ou grande. Existe um empreendedor, o cara que precisa buscar tecnologia, precisa investir, né, em novas técnicas produtivas. No meu estado é um exemplo disso, a produtividade cresce, a produção aumenta. Há uma consciência ambiental muito mais forte, a grande maioria quer andar corretamente. Se lá atrás fez alguma coisa errada, eram outros tempos. Hoje existe uma nova mentalidade, uma nova visão, e é esse agro que encanta e que produz tanta coisa positiva para o Brasil, né, sendo o maior responsável aí pela nossa balança comercial. Vamos lá, nosso economista Jason Vieira. Governador, como o senhor falou, menor desemprego, principalmente no ano passado, 3,7%. Estamos com 2,6% agora, Jason. Muito bom. Também, o oitavo maior PIB do país. Ano passado foi um ano complicado para o agro. Nós tivemos desafios climáticos, tivemos questões internacionais afetando. O que o Estado, no seu papel como Estado, menos interventor possível, consegue fazer para dirimir parte dessas agruras que são típicas do agro? Essas questões que muitas vezes são climáticas, internacionais. Qual o papel do governo, como a gente até citou agora há pouco, quanto menos atrapalhar, melhor, mas nesses momentos difíceis que acontecem como foi do ano passado, hoje a expectativa já é muito melhor para esse ano, mas nós tivemos inclusive um PIB negativo do agro no ano passado. Olha, Jason, veja bem, o ano passado nós tivemos sim um momento de dificuldade, mas o produtor, aquele que se profissionalizou, aquele produtor que caminhou da forma correta, ele sabe disso. Ele sabe que o preço é formado lá em Chicago. Não é ele, em função do custo dele, né, de quanto ele gasta de matéria-prima, de quanto ele quer ganhar de margem, que ele vai dizer o quanto que ele vai vender o saco de soja, de milho, arroba de algodão. Então ele tem que se adaptar a isso, ao preço do dólar, que uma hora sobe, uma hora desce, tem que se adaptar a essa realidade que está muito distante da sua capacidade de interferir nisso. E a grande maioria entendeu isso. E qual que é o verdadeiro papel do Estado? O verdadeiro papel do Estado é prover infraestrutura, é dar segurança jurídica, é garantir, como nós garantimos em Mato Grosso, o programa Tolerância Zero contra invasão de terra. Porque não tem coisa pior do que você viver com aquela sensação de insegurança, com medo, né? Um medo de você ter sua propriedade invadida, como durante muito tempo isso aconteceu no Brasil. Hoje, em Mato Grosso, nós já estamos plantando 2 anos com esse programa Tolerância Zero. Tivemos 53 tentativas de invasão, nenhuma prosperou. Prendemos mais de 200 pessoas, teve uma invasão lá que até um padre, infelizmente, né, um defensor, gente que estava lá fazendo o que não, talvez, corretamente devia, né, e foi conduzido para a delegacia. Então, nós estamos dando segurança jurídica, nós estamos investindo em infraestrutura, porque quando você tem uma boa logística, o seu custo cai. Você atrai melhor a mão de obra, porque você está lá numa fazenda que o cara tem que andar 100 quilômetros de estrada de chão, ninguém aguenta.
se ele está ali numa condição de ir e vir melhor, porque muita gente pensa que uma boa estrada asfaltada é só para o caminhão de soja, esquece que por ali passa a ambulância, passa as vidas das pessoas, naquele caminhão tem um ser humano que é um caminhoneiro que precisa trabalhar numa qualidade melhor. Então, o estado de Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, está construindo em média 1.000 quilômetros por ano de asfalto, chão que está virando asfalto. Ninguém no Brasil faz isso, é o maior programa de infraestrutura hoje, logística em curso, além de uma ferrovia. É um estado que assumiu uma rodovia federal, uma concessão que estava a cargo da iniciativa privada. A Odebrecht tinha a concessão da chamada BR-163, 854 quilômetros para ser duplicado, não deu conta de fazer, entrou em colapso. Nós fomos lá, compramos por R$1. Se compramos por R$1, pode saber que isso era um pepino, né? Porque para vender por R$1, uma concessão é porque não valia nada, era só confusão. Desatamos todos os nós, é um caso de sucesso. O ministro Bruno Dantas, lá do Tribunal de Contas da União, ele conta essa história em diversos fóruns no Brasil e nós conseguimos já temos lá em torno de 150 quilômetros duplicados, 450 restantes esse ano, todas as obras contratadas. Então, o governo de Mato Grosso, para enfrentar a crise, ele cumpre o seu papel, é o melhor jeito de contribuir, porque o resto os nossos produtores sabem fazer.